Olá, eu sou Isabel do Lago e estou aqui para falar com vocês hoje a respeito da insuficiência respiratória, que é o que mais preocupa nessa época do ano, que é quando vem, né, as gripes, sinusites, rinites, bronquites, né, que é na época do inverno onde todo mundo está mais sujeito. E por isso que eu gostaria de conversar um pouco a respeito disso. Não vou falar muito de rinite, até porque já gravei um vídeo falando da rinite, mas só passando rapidamente, ela normalmente é aquele quadro onde tem espirros, coriza, né, e que é bastante desconfortável, né, e até no outro vídeo eu até dei sugestão de medicamentos que poderiam ser usados. Aí, quem tiver interesse maior na questão da rinite pode dar uma olhada lá. A sinusite, muitas vezes, quem tem um quadro de rinite acaba evoluindo para uma sinusite, que já é quando a secreção não sai, né? Ela acaba obstruindo toda a fossa nasal, toda a face, os seios, né, daqui, da face, ou mesmo essa região, causando um processo inflamatório que pode dar febre, vômito, um desconforto, muita dor, né? Tem gente que tem muita dor, apesar de que também tem gente que tem sinusite e não tem dor, não apresenta dor. Febre, né? Mas isso também, né? Todos os sintomas de qualquer doença variam muito de pessoa para pessoa, mas esse é o quadro de uma sinusite. E essa sinusite, ela muitas vezes pode deixar até um gosto ruim na boca, um cheiro desagradável, né? Exatamente por causa dessa secreção toda parada. A sinusite, ela é. Eu tive bastante sinusite, sofri bastante com sinusite, e aí, além dos tratamentos alternativos, né, como opção, como, por exemplo, de homeopatia, a gente pode usar uma mistura de eparsulfuro, hidrastes, cálice bicrômico, que normalmente tem um bom resultado para ajudar a drenar esse catarro, a soltar esse catarro, amolecer, soltar, e aí a pessoa parar com esse quadro inflamatório ou infeccioso às vezes. Essa é uma das sugestões em termos de homeopatia. Mas hoje, o que eu mais queria focar, na verdade, é na questão respiratória, insuficiência respiratória, que pode ser por um quadro de bronquite ou não, ou simplesmente, né, pela agravação de um quadro de gripe, né, por exemplo, que é o que me preocupa mais, né, porque sem dúvida nenhuma, a questão respiratória é muito importante para a gente ter uma qualidade de vida, né? Que, sem dúvida nenhuma, até mesmo aí na época da Covid, o que mais preocupa é quando a pessoa evolui para uma insuficiência respiratória. Então, vamos lá. Seja qual for o motivo, né? Seja qual for o seu quadro, a gente sempre tem que entender que a prevenção é o que favorece o organismo a não entrar em quadros mais profundos. Profundos, quando eu digo profundo, quer dizer com maior gravidade nos sintomas. Então, por isso que é importante a gente começar pela prevenção, para que mesmo que a gente tenha uma gripe, uma rinite, uma sinusite, o organismo responda e saia rapidamente desses quadros. Então, como preventivo, a gente tem sempre que pensar em questões simples. Nessa época, a primeira delas é se agasalhar, né? Eu estou dizendo isso porque tem gente que acha que está tudo ok passar frio o dia inteiro, que está tudo bem ficar com as mãos e os pés gelados o tempo todo, que isso não faz diferença. Mas isso faz diferença sim. Por quê?
porque o organismo, para ele ter um bom funcionamento, ele precisa estar na faixa aí dos 36 graus. E quando você está perdendo o seu calor para o meio ambiente, né? Quando você está com frio, passando frio, ou gelado, no caso, então o organismo vai ter que gastar sua energia para manter a sua energia do corpo, o seu calor corpóreo. E isso faz com que mais rapidamente ele não tenha condições, não tenha energia suficiente para combater todos os quadros de infecções que porventura aconteçam. Por isso que é importante a gente sempre se manter agasalhado no período do frio. É claro que cada pessoa se sente de uma maneira diferente, né? Quer dizer, cada pessoa, uma pessoa precisa de uma coberta, tem outras que precisa de 4. Mas o fato é que a gente tem que ficar confortável, não passando frio e nem calor. A segunda questão é a hidratação, né? Então, o fato da gente estar no inverno não quer dizer que não precise tomar água. Se for o caso, tome chá quente. Procure tomar mais bebidas quentes para manter a hidratação. Ah, e quem usa, por exemplo, ar-condicionado ou aquecedor no quarto? Então, procure colocar uma bacia com água, alguma coisa, por exemplo, embaixo da cama, para melhorar a umidade no quarto. Porque se o quarto estiver muito seco, se a mucosa, né, da garganta, do nariz, ou mesmo do pulmão estiver muito seco, isso prejudica, dificulta o organismo a combater os vírus e as bactérias que entram através da nossa respiração, que a gente inala, né? E aí o muco que tem no nosso pulmão, no nosso nariz, na nossa garganta, né? Eles são uma barreira protetora. E quando esse muco está muito seco, né? Por falta de água, então a gente não tem uma boa resposta, ou melhor, o organismo não consegue se defender de uma maneira tão eficiente, né? Que também é outro ponto. E aí, depois disso, então a gente tem, né, a questão do calor, da hidratação, da gente manter-se aquecido, né? E aí a gente tem sugestões de medicamentos alternativos ou integrativos que a pessoa pode usar para uma melhor qualidade respiratória, né? Então, quando a pessoa tiver já num quadro com tosse ou se sentindo com uma pequena dificuldade de respiração, existe alguns medicamentos homeopáticos que podem ajudar. O que a gente usa bastante, ou melhor, um dos mais comuns, que eu gosto, é uma mistura de arsênico álbum, drosera, calibicrômico, e tem drosera, calibicrômico e abriônia. Poderiam ser 4 aí que teriam dariam uma boa ajuda nesse processo de fluidificar o muco e ajudar na expectoração para melhorar a respiração, né? No caso de uma bacia com água que eu estava dizendo, a gente pode colocar um óleo de eucalipto, por exemplo, que também favorece a respiração, né? Para quem gosta de óleos essenciais, o peppermint também é excelente para ajudar nessa respiração. Enfim, a gente tem aí várias alternativas. Agora, a gente sempre tem que ter em mente que é muito importante que a gente cuide, né, para não deixar evoluir para um quadro mais profundo, né? Então, se a gente fizer essas pequenas ações logo que começa o desconforto respiratório, a gente não deixa evoluir para um quadro tão
sério que precise entrar com antibiótico, que precise entrar com um corticoide, né? Que isso vai agravando e esse tipo de medicamento também tem efeito colateral e muitas vezes a pessoa acaba entrando no ciclo da doença. Tomou antibiótico uma semana, fica sem o antibiótico, logo em seguida ele tem nova crise, precisa tomar novamente o antibiótico. Então, esse ciclo da doença que fica, toma antibiótico uma semana, para, depois toma outro, significa que o organismo não está conseguindo sair desse ciclo da doença. Por isso que é muito importante a gente usar os medicamentos para dar um suporte no sistema imune já no início do inverno, que é para exatamente a gente não precisar chegar nesse quadro de sempre estar precisando usar os antibióticos. Então, esses são as minhas sugestões de hoje e eu vou procurar deixar escrito aqui os medicamentos que eu falei. Se alguém tiver alguma dúvida, também vai estar embaixo o meu grupo do WhatsApp. Quem quiser pode entrar e tirar as suas dúvidas lá. E quem gostar, compartilha com quem acha que vai poder ajudar essas informações. E dê o seu joinha, assine o canal, que faz parte do processo para que você seja avisado dos próximos vídeos, que eu tenho procurado colocar pelo menos uma vez por semana. Muito grata e até a próxima para a gente se ver novamente. Tchau!